Começa, né, Vi? Isso, vou fazer uma aberturazinha só. Tá. Então, já abri a sala dos participantes, tá? O pessoal já está entrando. Dá uns 5 minutinhos. O que vocês podem fazer é, quando um palestrante estiver falando, se vocês puderem só deixar o microfone desativado, né, para não ter problema com barulho, já tá ok. Vamos lá, então? Bom dia a todos e a todas. É com imenso prazer que a 38ª subseção da OAB de Santo André, presidida pela doutora Andréa Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais uma semana jurídica. Temos a representação da doutora Rosana Lino como nossa diretora, o doutor Vitor Amaral, a doutora Isabela Pari Bortolotti. Eu estou vendo que tem mais um conectando, mais um diretor, o doutor Marcelo Firmino, bom dia. Eu vou passar a palavra para o presidente da comissão dos estudos voltados para a moda, para as considerações iniciais, tá? Hoje nós vamos abordar o tema, o registro das marcas não tradicionais e sua proteção no país. Tá bom, doutora? Pode dar início? Bom dia, queria agradecer a oportunidade, a doutora Andréa Tartucci, nossa presidente, por acreditar sempre na gente, e agradecer ao doutor Vitor por ter comprado a ideia e topado na hora, quando eu propus o evento na Semana Jurídica, e é com o doutor Vitor aqui, agora. Só fazer uma consideração, doutora Rosana, gostaria de falar uma palavrinha para a gente? Bom dia a todos vocês. Eu gostaria de falar muitas palavrinhas, né? Porque hoje eu tô com uma turminha aqui que antes da gente liberar essa webinar, eu já falei, são todos meus queridos, né? São meninos que eu chamo carinhosamente de meninos mesmo, esses doutores que sempre estão trabalhando com a gente na casa. Inclusive, no sábado, a gente eu participei, assisti uma live que a Isabela criou, fez com a Renata, uma live super gostosa, super tranquila, um assunto super gostoso mesmo para um sábado de manhã, falei para ela. O Vitor eu já conheço há um tempão, é uma graça de participante, de presidente de comissão, a Viviane também. Eu já quero agradecer, porque para vocês eu só tenho mesmo coisas boas para falar para vocês três, né? Para a Viviane, para a Isabela, para o Vitor, né? Para a Priscila também, que é nossa diretora das comissões, a Priscila Kogan, que faz um trabalho maravilhoso com a gente, a doutora Aline Romagnoli, que faz esse trabalho todo de bastidores, né? Juntamente com a Viviane, juntamente com a Priscila Kogan, para que tudo saia perfeito, para que tudo seja organizado da melhor forma possível. Eu sou secretária-geral, falo em nome da nossa presidente, doutora Andréa Tartucci, a quem eu já cumprimento, agradeço pela oportunidade que ela dá, não só para nós, diretores, mas como para todos os presidentes de comissões, para todos os advogados. Ela tem feito um trabalho maravilhoso. Eu sou suspeita em falar, porque eu conheço a Andréa já há anos, então ela é mais do que uma amiga e realmente é uma pessoa muito dedicada. Eu acho que ela faz jus ao cargo que ela está ocupando de presidente da nossa subseção, porque ela é uma pessoa extremamente capaz. E então eu acho que a gente tem que valorizar isso a cada dia. Vou deixar vocês agora à vontade para vocês falarem tudo que vocês tiverem, para vocês trazerem para a gente as novidades. Fiquem tranquilos. A casa está aberta para vocês, como sempre. Se vocês tiverem outros eventos, sabem qual que é o caminho. A diretoria está sempre aberta. O que vocês tiverem para sugerir, para trazer, independente de serem presidentes de comissão, vocês estão sempre com o caminho aberto. Excelente evento para todos nós.
e ao longo do evento, com certeza, a gente vai fazendo aí alguns questionamentos. Vivi, por favor. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer as palavras da doutora Rosana, as palavras da doutora Isabela. Gostaria de agradecer a todo o pessoal da OAB de Santo André, na pessoa da doutora Andrea Tartucci, a todo o pessoal da OAB de São Paulo, e a todos vocês, colegas da área jurídica que estão aqui interessados no tema, e também aos que não são da área jurídica, mas que se dispuseram em acordar cedo, vir aqui prestigiar e compreender um pouco mais sobre o assunto de hoje, nessa manhã fria de agosto, né, acordar cedo. Então, muito obrigado pela presença de todos, né. Como apresentado... Doutor, deixa eu só... Desculpa, eu acabei me distraindo. O doutor Marcelo Firmino, ele está conosco aqui hoje na mesa também. Como a minha tela é pequenininha, eu estou no celular, eu não consigo ver quem está aqui. O doutor Marcelo também é nosso tesoureiro, ele é nosso tesoureiro também. É ele que manda em tudo lá. Doutor Marcelo, bom dia. Que legal que você está aqui junto comigo, né? Como sempre, a gente às vezes está nessas mesas desses eventos, e as outras vezes nós estamos em reunião, praticamente toda semana a gente faz reunião de diretoria e a gente acaba falando de assuntos alegres, assuntos difíceis, polêmicos, né? Mas a gente está sempre junto, né? Eu me sinto muito bem dentro desta diretoria, né? E então eu só tenho a agradecer. Marcelo, se você tiver alguma coisa para falar, fica à vontade. O Vitor me perdoe, né? Mas deixa eu passar só um pouquinho a palavra para o Marcelo, que com certeza advogado sempre tem alguma coisa para trazer para a gente, não é? Doutor Marcelo, fica à vontade. Bom dia, Rosana, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom a todos os participantes? Não, pode deixar, você já completou tudo, já falou já por nós todos, aí já muito bem, por sinal, como sempre. Só queria também dar um bom dia a todos. Eu também estou no celular, não consigo ver todo mundo. Se tiver mais algum diretor na sala, acho que o Elton também está. Um bom dia para o Elton, ao nosso palestrante, doutor Vitor, doutora Viviane. Parabéns bom dia, doutor. Evento. Bom dia, parabéns pelo evento, que seja muito, com certeza no final sairemos todos aqui com mais conhecimentos. Muito obrigado. Bora lá. Bom, como apresentado, o tema hoje será sobre marcas, né? Algo que está presente em nossas vidas desde o momento em que a gente nasce e estará lá, muito provavelmente, até a hora da nossa morte, e que tem a ver com essa relação subjetiva na hora de contratar e adquirir produtos e serviços de um modo geral, né? É um assunto que tem tudo a ver com os negócios de um modo geral, uma vez que as marcas representam para muitas empresas um patrimônio intangível e de valor expressivo, né? E isso tudo a gente vai ver mais adiante. Bom, afinal de contas, né, o que é marca, né? Bom, corriqueiramente, marca é um sinal de expressão deixado por alguém com o intuito de trazer um significado, uma identidade para um determinado produto e serviço, né? Essa identidade, esse conjunto de características de determinados produtos e serviços que tem a capacidade de distingui-los dos seus semelhantes, atribuindo-lhes origem, qualidade, valor, experiência. Isso é o que se chama corriqueiramente de marca, né? Pode passar, Isabela. Então, a gente tem aqui a capacidade de simbolizar um determinado produto ou serviço e a capacidade de indicar uma origem específica, né? Pode passar. Dito isso, pensando que esse sinal capaz de identificar e de trazer atributos de qualidade e valores a determinados produtos e serviços, nasceu a necessidade de se proteger o que é marca, né? Garantindo que essa identidade seja preservada, para impedir, por exemplo, que terceiros se apropriem desse sinal distintivo e passem a parasitar a fama, o sucesso, os lucros que essa marca obteve, né? A proteção da marca também serve para impedir, por exemplo, que o próprio consumidor se confunda ou seja enganado na hora de adquirir um determinado produto que apresenta uma roupagem, um sinal distintivo muito semelhante aos demais, né? Então fica óbvio que a partir do momento em que uma empresa
apresenta um produto diverso dos semelhantes existentes no mercado, com um sinal de identificação forte, com uma qualidade superior, nasce também aqueles terceiros que participam desse mesmo nicho de mercado e que têm interesse em se apropriar dessa fama sem qualquer tipo de autorização, né? Daí nasce a necessidade de se proteger a marca no país, e a proteção da marca no país se dá com o registro dessa marca, né? O registro serve para garantir que a identidade do produto seja preservada e também para impedir qualquer tentativa de aproveitamento indevido, para que seja possível uma reparação, para que seja possível que a gente consiga repelir esse aproveitamento indevido, tá? Então, a marca nasce com registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é uma autarquia federal responsável pelo registro, exame, controle e arquivamento dos registros marcários e também dos demais títulos de propriedade industrial como um todo, como as patentes, os desenhos industriais, os modelos de utilidade. Pode passar, Isabela. É importante a gente entender que esse conceito de marca que eu trouxe no começo, ele é um pouco diverso quando a gente traz essa questão para o mundo jurídico, tá? Por quê? Porque a Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279 de 96, no artigo 122, define que a marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível e não compreendido nas proibições legais. Ou seja, a gente tem a necessidade que seja um sinal visualmente perceptível. Ou seja, é necessário que a marca possa ser identificada a partir das suas qualidades visuais, segundo a lei. Pode passar, Isabela. Bom, aí eu trouxe aqui alguns dados e valores para a gente debater aqui um pouco sobre a importância, né, das marcas no mundo e no país. A Organização Mundial de Propriedade Intelectual estima que foram depositados em 2017 9,11 milhões de pedidos de marcas, tá? E desses, 66,6% vieram de países dos escritórios, vieram de escritórios da Ásia. Hoje em dia, temos aí uma média de 43,2 milhões de marcas ativas no mundo, mais ou menos. E um ano depois, em 2018, no Brasil foram depositados mais ou menos 205 mil pedidos de marca. Desses, 86% representados por empresas e marcas brasileiras e os outros provenientes de outros países, como Estados Unidos, Alemanha, França, China, Reino Unido, tá? E dentre as marcas mais valiosas do Brasil, a gente tem o Itaú, o Bradesco e a Skol, tá? Trazendo esses dados, eu gostaria de fazer alguns apontamentos, né? Se a gente for notar que em 2017 tiveram 9,11 milhões de pedidos de marca e que em 2018 foram depositados no Brasil 205 mil, a gente tem que o Brasil representou mais ou menos 2% do registro de marcas no mundo todo. Ou seja, é um número muito baixo quando a gente compara, como, por exemplo, os escritórios da Ásia, que representaram ali 66,6% dos registros marcários. Ou seja, se a gente está falando de um sinal distintivo que agrega um valor a um produto, a um serviço, a gente está nitidamente num cenário que não favorece o Brasil nesse sentido, porque o número de registros marcários no Brasil é muito ínfimo, perto do número de registros de marcas em outros países, né? E, ao mesmo tempo, a gente percebe que as empresas mais valiosas do Brasil são aquelas que têm as marcas mais valiosas no Brasil, né? Em 2015, a Forbes fez um levantamento que demonstrou que o Bradesco, Itaú e a Ambev, que é a detentora dos títulos da Skol, são as empresas mais valiosas do país. Consequentemente, as suas marcas também são mais valiosas, né? E aí a gente tem uma dupla relação. Na medida em que a empresa vale mais, a sua propriedade intelectual, a sua propriedade industrial também acaba adquirindo um valor maior, e pelo fato desse registro marcário ser tão notório, tão conhecido, se agregar tanto valor, é que essas empresas também acabam sendo as empresas mais ricas do país, né? Acaba sendo uma dupla relação, tá? Pode passar, Isabela. Bom, dito que a proteção da marca se inicia com o registro perante o INPI,
a gente precisa entender um pouco, primeiro, quais são as formas de apresentação dessas marcas, né? Então, no INPI, hoje em dia, são admitidos basicamente 4 tipos de apresentação de marcas. Então, a gente tem as marcas nominativas, que são aquelas constituídas por palavras, combinações de palavras, combinações de grafia, de algarismos, né? A gente tem as marcas figurativas, que são aquelas constituídas por desenhos, imagens, emblemas. As marcas mistas, que elas contêm uma parte tanto figurativa quanto nominativa, que são, em geral, os logotipos das empresas, né, que apresentam tanto um desenho, uma imagem, quanto uma parte escrita, trazendo o nome do produto ou serviço, do estabelecimento. E também as marcas tridimensionais, que serão melhor apresentadas pela doutora Isabela, mas que elas basicamente consistem naquelas que trazem a forma do produto no seu invólucro. Acho que aqui o maior exemplo que eu posso trazer seria a embalagem do Toblerone, por exemplo, né? Que comumente a gente tem que todas as barras de chocolate elas apresentam aquele formato retangular, com os chocolates apresentados em quadrados, e o Toblerone foi lá, inovou e trouxe uma apresentação completamente distinta para sua embalagem, uma embalagem praticamente piramidal, triangular, e que, de certa forma, distingue o produto exclusivamente pela forma como a embalagem se deu, né? E em razão dessa distinção é que conseguiu-se o registro marcário. Pode passar, Isabela. Bom, além disso, as marcas, elas também podem ser conceituadas de acordo com a sua natureza, tá? Ou seja, a gente está falando aqui muito de marca de produto ou serviço, que são aquelas utilizadas para distinguir um produto e um serviço dos demais semelhantes existentes no mercado. Tá? Mas existem outros tipos de marca, como, por exemplo, a marca de certificação, que são aquelas utilizadas para atestar a conformidade de determinado produto, serviço, com as normas, com as qualidades, para comprovar que determinado produto ou serviço foi produzido com determinado material. Como exemplo, a gente tem aqui a norma ISO 9000, né? Que a partir do momento em que um determinado produto preenche os requisitos da norma ISO 9000, ela passa a ser certificada com esse título marcário. E também existem as marcas coletivas, que são aquelas utilizadas para identificar produtos e serviços provindos de uma mesma entidade, seja ela uma associação, um sindicato, uma cooperativa, que também ganham a proteção marcária nesse sentido. Pode passar, Isabela. Dito isso, para que a gente consiga registrar uma marca no INPI atualmente, é necessário que essa marca preencha ao menos 4 requisitos legais. Esses requisitos são veracidade, licitude, distintividade e novidade relativa. Como a gente vai ver agora, cada um deles, eles estão intrinsecamente relacionados um ao outro. Pode passar o primeiro. Obrigado, Isabel. Bom, a veracidade. Veracidade é um requisito que nasce diante da proibição de a gente ter marcas enganosas, marcas que atribuam qualidades, que atribuam significados diversos daquele que o produto ou o serviço emprega, que podem induzir, inclusive, o consumidor ao erro, né? Então, esse requisito da veracidade, ele visa justamente isso, impedir que o consumidor, ludibriado pelo um sinal marcário, compre um produto que não faz completamente, que não guarda completamente relação alguma com o produto em si, né? Como, por exemplo, eu não poderia criar uma marca chamada Café Preto para identificar suco, porque nitidamente eu colocaria os consumidores no erro. Eu estou comprando um suco, eu estou comprando um café, né? Qual seria o produto que eu estou comprando? Então, a lei proíbe que o registro marcário ocorra para essas marcas que são tidas como marcas enganosas, tá? O segundo requisito, pode passar, Isabela, que é o requisito da licitude, ele tem fundamento logo de início no artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial, que é o artigo que define o que é marca. Porque, segundo o artigo 122, está lá, as marcas são sinais distintivos, visualmente perceptíveis e não compreendido dentro das proibições legais. Ou seja, no artigo 124 da LPI,
temos lá diversos incisos nesse artigo que tratam justamente de quais são as hipóteses em que não se pode registrar uma marca. Então, esse requisito, ele está relacionado ao cumprimento da ordem pública. Então, a gente não pode, por exemplo, registrar marcas que sejam relacionadas aos brasões oficiais, à bandeira, a brasões das Forças Armadas, as marcas enganosas, como eu disse agora há pouco, marcas que já tenham sido previamente registradas por terceiros, e também aquelas marcas que têm um sinal de caráter genérico, de caráter descritivo, ou seja, que significam exatamente aquilo que o produto significa. Então, por exemplo, eu não poderia ter uma água de coco chamado água de coco. Por quê? Porque falta distintividade, falta uma identidade desse produto, porque água de coco significa aquilo que ela realmente é literal, né? Água de coco. Então, se eu ganho um registro de uma palavra que significa exatamente aquilo que ela pretende identificar, eu perco justamente a distintividade desse sinal, né? Porque ele acaba se tornando um sinal genérico de uso comum. As pessoas não vão precisar pagar direitos por citar água de coco, por exemplo. Tá? Então, pode passar, Isabela. Essa vedação aos sinais genéricos está relacionada com um próximo requisito, que é a distintividade. Tá? Então, a distintividade serve justamente para a gente conseguir identificar produtos semelhantes, só que produzidos por empresas diversas, só que de origens diversas, né? Então, o caráter distintivo é um sinal que deve ser avaliado levando em consideração os outros produtos que estão no mercado, que estão na prateleira e que compreendem o mesmo objeto. E aí a gente tem aquela relação, né? Quanto menor relação a marca guarda com o produto pelo qual ela quer identificar, mais distintiva ela se torna. E a premissa contrária também é válida. Então, quanto mais relação a marca guarda com o produto, menos distintiva ela é. Então, por exemplo, se eu tivesse um pedido de registro marcário para sorvete de praia, vamos colocar assim, nitidamente, esse pedido, ele não guarda nenhuma distintividade, porque ele realmente significa aquilo que o produto se destina a ser, que é um sorvete de praia. Ao passo que uma denominação que não guarda relação alguma com nada, que não possui qualquer significado, como, por exemplo, a marca Häagen-Dazs, ela é completamente distintiva. Ela não se assemelha aos demais produtos do mercado, e quando você fala em Häagen-Dazs, você pensa já naquele sorvete, com aquela determinada qualidade, com aquela determinada origem, e trazendo aí, então, a impossibilidade de a gente ter um sinal que representa exatamente aquilo que ele significa. Existem exceções? Existem exceções, mas a grande regra é que as marcas precisam ser distintivas, tá? Pode passar, Isabela. E aqui, essa regra, além de estar no artigo 122 da LPI que define marca, é uma regra que já tinha sido adotada no TRIPS, né, no acordo internacional cujo qual o Brasil é signatário, no artigo 15º, eu acho que está incorreto aqui no slide, é 15º item 1, que qualquer sinal ou combinação de sinais capaz de distinguir serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento poderá ser constituído como marca. Ou seja, a gente tem aqui a distinção de bens, né, capaz de distinguir bens. E também, lá no artigo 124, inciso 4 da LPI, a gente tem a vedação ao registro de marcas que apresentem sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar, simplesmente descritivo, quando o nome guarda relação com o produto ou serviço, enfim. A gente tem aqui a ressalva no final do artigo, né? Salvo quando revestidos de suficientemente forma distintiva. Então, a distintividade das marcas é um requisito essencial e não é um requisito essencial somente no país, como já foi apontado, é um requisito que também está no TRIPS e serve justamente para que as marcas não guardem relação com os produtos ao qual elas destinam a identificar, mas sim que elas sejam um processo criativo, um processo de identificação único. Tá?
Em relação a isso, consequentemente, a gente tem o próximo requisito, que é a novidade relativa. Pode passar, Isabela. A novidade, diferentemente dos outros tipos de propriedade industrial que são possíveis de registro no Brasil, que necessitam de novidade e de originalidade, as marcas, elas têm essa questão da novidade relativa, ou seja, para que elas possam ser registradas, elas precisam estar apenas disponíveis para aquela categoria. Com exceção, é claro, das marcas de alto renome, das marcas notoriamente conhecidas, a novidade relativa aqui, ela é empregada justamente para que produtos que sejam de uma mesma categoria não sejam registrados com o mesmo sinal, com sinais que podem causar confusão ao consumidor, né? Então, um registro se torna indisponível a partir do momento em que ele já foi utilizado por outro, ele já foi apropriado pelo patrimônio privado de uma outra empresa. Mas existem situações em que justamente por esse signo distintivo não guardar relação com o produto, ele pode ser utilizado para identificar mais de um produto. Pode passar, Isabela. Como é, por exemplo, no caso da Veja. A gente tem um signo Veja utilizado para identificar produtos de limpeza e o signo Veja utilizado para identificar periódicos e revistas e jornais. São símbolos completamente iguais, mas distintos, porque eles identificam produtos diversos. Então, ninguém se confunde quando vai comprar um produto de limpeza Veja e acaba comprando uma revista. Não existe essa possibilidade de confusão, justamente porque são símbolos utilizados para identificar produtos completamente diversos, de segmentos de mercado diversos, né? Então, é justamente por isso que essa novidade ela é um requisito relativo, porque eu não poderia ter nenhuma marca Veja que não a Veja original para registrar produtos de limpeza, mas eu posso ter a marca Veja, por exemplo, para registrar produtos que não guardam relação com produtos de limpeza, como, por exemplo, revistas e jornais, né? Pode passar, Isabela. Dito isso, a gente entende que o registro de marca traz uma grande proteção para esses sinais distintivos no país. Mas não são todos os sinais visualmente perceptíveis que são passíveis de serem registrados como marca. Existem algumas exceções em que a identidade do produto e serviço ela é distintiva, mas ela não pode ser registrada como marca. E, nesses casos, essa identidade ela é protegida, já que ela não é registrada? A resposta é sim, ela pode sim ser protegida, como é o caso, por exemplo, do trade dress, tá? O trade dress é um termo que nasceu nos Estados Unidos, tá? E ele pode ser definido como algo como vestimenta comercial de uma empresa. Inicialmente, o Instituto abrangia apenas a questão das embalagens, dos rótulos, dos produtos, mas conforme foi passando o tempo, conforme foi nascendo novas necessidades de mercado, o consumidor passou a ficar mais exigente, começou a nascer também a necessidade de uma maior identificação dos produtos e serviços e dos próprios estabelecimentos comerciais a partir de uma aparência visual diversa, a partir de uma aparência distintiva em relação aos demais. Apesar desse instituto não ser possível de ser registrado como marca, ele é protegido, tá? Então, no Brasil, para que a gente possa exercer esses direitos de trade dress, é necessário comprovar que esse símbolo seja distintivo e que exista a possibilidade de pessoas desavisadas confundirem estabelecimentos que apresentem a mesma impressão visual dos seus serviços, dos seus produtos, dentro de um mesmo setor. Tá? Então, a distintividade alcançada por essa roupagem, por essa aparência visual do estabelecimento, ela deve ser diferente dos demais estabelecimentos, tá? Pode passar, Isabela. A gente não consegue registrar, ou melhor, proteger aquelas aparências que sejam comuns para determinados estabelecimentos, como, por exemplo, um pub.
todos os pubs têm a mesma característica, né? Normalmente são ambientes com mesas de madeira, ambientes mais escuros, que tocam um determinado tipo de som. Esse tipo de ambientação do pub, ele é comum. E justamente por ser comum e não distintivo, é que ele não tem proteção. Agora, se a gente estivesse diante de uma situação de um estabelecimento que apresenta uma roupagem visual completamente diferente, aí sim é que nasceria a possibilidade de proteção. E essa proteção, pode passar, Isabela, essa proteção, ela se dá a partir do Instituto da Concorrência Desleal, tá? Que é um instituto trazido também pela Lei de Propriedade Industrial e que ele não se limita, por exemplo, a vedar a confusão entre os estabelecimentos, mas sim ele visa impedir o desvio fraudulento de clientela, a imitação de uma identidade visual, tá? Ele visa justamente impedir o aproveitamento parasitário, o ganho fácil, o enriquecimento sem causa desses estabelecimentos que copiam essa identidade visual das empresas. Então, a jurisprudência brasileira ela evoluiu bastante nesse sentido. Hoje em dia, já existem diversos julgados que atestam a infração de trade dress por meio dessa associação fraudulenta de roupagem ou vestimenta de estabelecimentos e produtos capazes de, em primeiro momento, trazer confusão com o consumidor e, em segundo momento, de trazer essa associação indevida que não deveria existir, né? Para isso, como forma de proteção do trade dress, é necessário o acionamento do Poder Judiciário por meio de uma tutela inibitória, né, para impedir a continuidade do uso desse trade dress pelo estabelecimento infrator. Existe também a necessidade de uma tutela reparatória, muitas vezes indenizatória, para ressarcir os danos causados e percebidos por esse aproveitamento parasitário. E a regra ela é prevista no artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial, que garante os direitos do titular do trade dress de correr atrás dos prejuízos e de impedir o uso e a associação indevida dessa roupagem por outros estabelecimentos. Pode passar, Isabela. Bom, dito isso, a gente tem aqui, então, algumas identidades visuais de produtos e serviços passíveis de serem registradas por marca e algumas que não são possíveis de serem registradas como marca, né? A gente tem as formas tradicionais, como eu disse, que são as formas nominativas, as figurativas e as mistas. As não tradicionais, que eu vou explicar um pouco mais, que são a proteção acerca das formas tridimensionais, das combinações de cores, dos slogans, tá? Alguns slogans e algumas formas tridimensionais conseguiram proteção marcária, né? Não são todas. E tem aquelas que não são definitivamente possíveis de registro no país, que são aquelas que não são visualmente perceptíveis, como, por exemplo, as marcas olfativas, as marcas gustativas, as marcas musicais, como, por exemplo, aquela introdução da Fox Film do Brasil, que tem aqueles tambores ufando, aquilo é um sinal sonoro musical que identifica a Fox Filmes, né? Temos também as não musicais, como, por exemplo, o Rugido do Leão, né, da Metro-Goldwyn-Mayer, que também é quase, se a gente pudesse registrar aqui no Brasil, de fato seria uma marca, porque todo mundo que vê o leão consegue lembrar da Metro-Goldwyn-Mayer. E também as marcas táteis, que elas são mais raras. Acerca das marcas tridimensionais, como eu iniciei, a Isabela ela vai trazer um contexto muito maior, tá? Mas aqui eu gostaria apenas de ressalvar que existe um impedimento legal no inciso 21 do artigo 124 da LPI, que proíbe o registro das embalagens que têm forma necessária, comum e vulgar do produto, que é o caso, por exemplo, do chocolate tablete lá na forma retangular com os quadradinhos. Justamente por apresentar essa forma comum,
é que essa questão tridimensional não tem nenhum tipo de proteção, né? Então, portanto, esse sinal tridimensional ele tem que ser passível de registro quando de uma forma peculiar, de uma forma particular, e não habitual ao do produto. E a questão dos slogans, né? Eu trouxe aqui porque os slogans, antigamente, eles eram possíveis de serem registrados, tá? No antigo Código de Propriedade Industrial de 71, existia a permissiva para você registrar os sinais de propaganda como um sinal marcário. Contudo, com a entrada em vigor da nova Lei de Propriedade Industrial em 96, essa disposição foi completamente esquecida. Ela não foi contemplada pelo novo código, então não é mais possível o registro de slogans, tá? E aí a gente entra na questão das marcas não tradicionais, que será abordada pela Isabela agora. Aí agora eu vou parar de compartilhar e o Dr. Vitor que vai... Isso, exatamente. Só um instantinho. Compartilhar. Ok? Ok. Obrigada, Dr. Vitor. Depois dessa maravilhosa explicação sobre propriedade intelectual e marcas do Dr. Vitor, até fico assim nervosa, né? Porque, como a gente havia falado antes, o Dr. Vitor dispensa comentários em propriedade intelectual. Então, vamos falar sobre as marcas não tradicionais. As marcas não tradicionais, elas surgiram com a revolução da indústria do comércio, né? E não só da produção de produtos, mas sim também da evolução do consumidor, né? Hoje em dia nós falamos dos millennials e o consumidor cada vez pede mais da marca, né? Foge do conceito tradicional da marca. As marcas não tradicionais, elas visam muito a experiência do consumo. Como o Dr. Vitor sinalizou, por exemplo, uma marca não tradicional, um cheiro. Um cheiro, quando você entra numa loja, para fazer parte daquilo. É a sensação da compra, né? É a sensação de que você sabe que você está naquela loja daquela marca, né? Aqui no Brasil, a gente tem alguns exemplos de cheiros bem característicos das marcas. Se você passa na frente de uma loja da M. Martin, você sabe que é o cheiro da marca, né? Passa na frente de uma loja da Farm, você sabe que é o cheiro da marca, né? Então, as empresas, elas visam buscar novas formas de envolver o consumidor, né? Pode mudar, Vitor. Aqui no Brasil, como o Dr. Vitor já tinha comentado, o que é incluído na Lei de Proteção de Propriedade Industrial as tridimensionais, né? Como o Dr. Vitor falou em relação ao Toblerone. É uma marca que, assim, se você não estiver escrito Toblerone, você sabe que é o Toblerone, né? Então, são as marcas que visivelmente você sabe que sem precisar necessariamente estar escrito. Nos Estados Unidos, eles foram os pioneiros em admitir registros de marcas não tradicionais, além da tridimensional, como marcas sonoras, olfativas, com base na amplitude do próprio conceito da marca previsto na legislação deles, tá? Pode mudar, Vitor. Dentro do mundo da moda, né, mais especificamente, eu trouxe aqui 2 exemplos de marcas tridimensionais que, se você bater o olho, você sabe que esse perfume da Dior,
ele, assim, se tampar aqui a caixa sem um nome, as pessoas que são consumidoras, até quem não é consumidor vai ter noção de que é o perfume da Dior. É muito engraçado que, especificamente esse perfume, até nos comerciais, a marca faz extrema referência às cores do perfume. Assim, a roupagem dos personagens dos comerciais fazem referência ao perfume. Então, assim, traz um formato completamente sui generis que é registrável, né? Aqui, por exemplo, o perfume da Dior seria registrável no Brasil, né? Como marca tridimensional, porque é bem específico, não é um frasco de perfume comum. E o perfume da Chanel também. Pode mudar. Bom, aqui agora a gente vai trazer uns casos de tentativa de registro de marcas não tradicionais. O perfume da Chanel, o Chanel número 5, ele é bem peculiar, esse caso. Por quê? Porque é um perfume relativamente antigo, né? Foi criado em 1921 pela dona da Maison Chanel, a Gabrielle. E o que acontece? Uma vez que você sente o cheiro desse perfume, você vai lembrar para sempre que é o cheiro do perfume da Chanel. Só que aqui no Brasil não seria passível de registro de cheiro, isso já foi comentado aqui na apresentação. Só que a embalagem também ela remete à marca e ao perfume, né? Teve um caso, acredito uns 2 anos atrás, de uma marca de chocolate que fez uma embalagem bem parecida com o perfume, né? Foi uma briga bem grande entre a Chanel e a marca de chocolate, porque além de tudo, a proteção da embalagem eles conseguiram comprovar. A questão do cheiro, assim, em relação a perfumes no mundo, ainda é bem discutível. O Dr. Vitor até pode comentar mais sobre isso, porque se algum dia o cheiro do perfume for registrado, com certeza o Chanel número 5 será um dos primeiros, porque além de ser um perfume bem antigo, é um perfume marcante, o cheiro não tem nada parecido, enfim, é uma questão bem específica. Pode mudar, doutor. O caso da Melissa. Ele é bem legal, assim. O cheiro da Melissa é, assim, inconfundível, né? Lojas que vendem Melissa, você passa na frente e o cheirinho vem. É um cheirinho gostoso. Todo mundo que já teve Melissa, conhece alguém que teve Melissa, sabe do cheiro da Melissa, né? Mas a Grendene é uma marca brasileira, só que aqui no Brasil, por exemplo, não seria passível de registro. O que eles fizeram? A Grendene, a Melissa é comercializada nos Estados Unidos e pediu o registro lá e foi concedido. Então, o registro da Melissa, do cheiro da Melissa, aconteceu sim nos Estados Unidos. E quem sabe não é um ponto inicial para que talvez seja considerado aqui no Brasil, né? Doutor, pode mudar. E o caso da L'Oréal. Na Argentina, o país aqui do ladinho, a L'Oréal conseguiu, junto ao órgão de proteção argentino, registrar o aroma das frutas da embalagem de um shampoo, né? Então,
assim, não é só os Estados Unidos, obviamente os Estados Unidos foi pioneiro, mas existem países como aqui do lado também que estão registrando marcas não tradicionais para deixar o produto cada vez mais protegido, né? A marca em si protegida. E os cases eram esses, Dr. Victor. Nós temos algumas questões agora a serem discutidas. Nós fizemos perguntas um para o outro, assim, para a gente discutir agora. Quer começar, doutor? Pode ser. Você falou sobre o registro do Chanel, né, aqui no Brasil. Me conta um pouco mais sobre isso. Como que foi possível o registro? Qual foi a circunstância desse registro, Isabela? Esse registro ainda está em vigor, por exemplo? Não, o registro não está em vigor. Ele foi, se eu não me engano, 2015. Se o doutor pode me dizer se eu estou equivocada, mas se eu não me engano, o registro ocorreu, sim, o do Chanel número 5, mas como é um produto bem antigo e etc., se eu não me engano, em 2015 o registro parou de vigorar. Se eu não me engano, é isso, não é, doutor? É mais ou menos isso. Na verdade, o Chanel 5 ele conseguiu registro exclusivamente para a marca nominativa, tá? Então, não é que o aroma do Chanel 5 ele conseguiu a proteção no Brasil. Talvez ele seja protegido por outros elementos, talvez por segredos de negócio. Não sei ao certo a forma de proteção, como se dá a proteção desse aroma, mas eu acredito que seja por meio de segredos de negócio, tá? Até porque se fosse por patente ou por outro tipo de proteção nesse sentido, teria um prazo de expiração, né? Eventualmente o aroma do Chanel cairia em domínio público. E pelo fato de não ser possível o registro de uma marca não visualmente perceptível, exatamente por isso que aqui no Brasil não teve o registro do cheiro, teve o registro do nome, que é Chanel número 5, né? Mas esse registro ele extinguiu, né? Não tenho aqui os dados oficiais de quando que expirou o registro, mas o registro do Chanel 5 ele não está mais em vigor no momento, tá? O que é interessante e que eu acho que é muito interessante de você comentar seria a questão das marcas de posição, né? Porque são marcas visualmente perceptíveis, algumas conseguiram registro aqui no Brasil e estão completamente relacionadas à indústria da moda, né? Como, por exemplo, o caso da calça Levi's, que a gente tem lá na parte de trás da calça, né, aquela estampa característica no bolso da calça, e também tem aquela etiquetinha vermelha escrito Levi's, né? Esse conjunto visual foi possível de ser registrado, né? Sim, foi possível de ser registrado. A marca de posição, para quem não é da área, são os elementos de determinadas proporções constantes no produto, né, doutor? Um exemplo mas esse exemplo que eu vou citar não é registrado, até o doutor pode falar, é bem polêmico, acredito que em todas as palestras de direito da moda é citado o caso do Labotan, né, doutor? A da sola vermelha. Então, você bate o olho, vê a sola vermelha, sabe que é Labotan, mas ele não é registrado, né, doutor? Pode falar sobre isso. Olha, eu também não puxei aqui a existência do registro da marca de posição do Lobutan, mas nitidamente existe aí uma identidade visual nos solados, né? Salvo engano, a marca não pode se apropriar ninguém pode utilizar solado vermelho. Não é bem assim. Por exemplo, existem sapatos que são inteiramente vermelhos e têm solados vermelhos. Mas a questão de você identificar esse produto exclusivamente pelo solado vermelho
essa distintividade em razão dos demais produtos do mercado, né? Uhum. Eu precisaria que puxar para ver se existe de fato um registro do Lobutan. Confesso que eu não puxei para me certificar da existência desse registro. Eu não sei, mas eu diria que certamente seria possível aí, minimamente, uma proteção por trade dress, né? Porque você teria ali os elementos distintivos, né, em relação aos demais produtos do mercado, e eventual player concorrente no mercado que quisesse se apropriar disso, que nitidamente se apropriaria disso para ganhar vantagem, né? Utilizar parasitariamente dos elementos marcários da Lobutan para fazer seu negócio deslanchar, vamos colocar assim, né? O Lobutan, ele vive numa briga eterna em vários lugares, porque é difícil controlar, né? Assim, tal marca não vai fazer o solado vermelho. É uma coisa muito comum. Por exemplo, a questão de cores... aqui, até falaram no chat, no Tribunal Europeu foi reconhecido o registro dessa marca de posição do Lobutan. No Brasil, acho que a marca não tem esse registro mesmo, não. Tem até uma história que eu até comentei com o Dr. Vitor, quando a gente estava planejando a apresentação, que a doutora Thaís sempre conta nas palestras dela que o solado vermelho, o salto em si ficou bem famoso com o rei Luís XV, porque ele não era provido de muita altura, né? E se você vê os quadros da época, os solados dos sapatos do rei Luís XV, eles eram vermelhos. Então, se for puxar isso, é uma coisa completamente histórica, né? Então, é muito polêmica a questão do Lobutan em si, né? Eu trouxe só por questão de exemplos de que você bate o olho, você sabe que é um sapato Lobutan. Como quando você bate o olho em uma tonalidade de azul, você sabe que é o azul Tiffany, que a gente até comentou, né, doutor? E existem determinadas cores muito distintivas, né? Aqui no Brasil a gente não tem a proteção da cor, né? A gente não consegue registrar uma cor como marca, mas em alguns lugares algumas cores foram registradas como marca, né? O púrpura do chocolate Milka, o amarelo do Post-it, o vermelho Ferrari, né? O azul esverdeado da Tiffany, todas essas cores, eu acredito que elas conseguiram registro no Tribunal Europeu justamente por apresentar um grau de distintividade e uma questão do público, notadamente identificar qual é o produto por essas cores logo de cara, ou seja, você vê aquele amarelo, você sabe que aquele amarelo é a cor do Post-it, sabe que aquele roxo é a cor do chocolate Milka, né? Então, eu acredito que justamente por essa identificação, por essa relação do consumidor com a marca, é que essa marca essa cor se tornou distintiva o suficiente e conseguiu, não sei como, precisaria estudar como foi o processo de registro, mas conseguiu o registro nos tribunais europeus. Sim, principalmente pela Pantone, né? Hoje em dia, principalmente quem mexe com arte, comunicação visual, faz associação diretamente com as cores da tabela Pantone, né? E na Pantone, o azul Tiffany, chama azul Tiffany, caso azul verde ali é um meio termo entre as duas cores, né? Doutor, eu vou fazer agora as minhas perguntas. Que eu me empolguei um pouco nas perguntas pro Dr. Vitor. O doutor acredita que em algum momento será possível o registro das marcas não tradicionais como olfativas no Brasil? Olha, eu acho que isso vai depender de uma alteração legislativa, tá? Quanto a gente tiver a previsão de que as marcas são sinais visualmente perceptíveis, eu entendo que não vai ser possível o registro de marcas gustativas, marcas táteis, marcas olfativas, porque elas não podem ser expressadas visualmente, justamente por isso. Né?
complementando a pergunta que eu fiz, o registro de marcas olfativas sonoras auxiliaria ainda mais na distinção das marcas na hora do registro, se fosse possível. No caso de uma alteração legislativa, traria mais exclusividade para a marca? Com certeza traria. Mas eu acho que a questão, por exemplo, de um registro de cor pode ser um pouco polêmico, porque até que ponto uma empresa pode impedir a livre concorrência justamente por ter uma cor, né? Exclusivamente por conta da cor. Eu acho que com uma mudança legislativa seria sim possível e agregaria ainda mais valor às marcas, a possibilidade de um registro de uma marca gustativa, a possibilidade de um registro de uma marca olfativa, né? Eu acho que esses determinados elementos eles já têm uma certa proteção no país. Obviamente que uma loja que reproduz o cheiro da loja da Melissa e que trate de calçados e calçados semelhantes, possivelmente pode ser enquadrada numa questão de usurpação de trade dress, né? Então, teríamos meios de proteger isso fora o registro, mas com certeza, se houvesse uma mudança legislativa, o escopo da proteção por registro marcário seria ampliado. E aí abarcaria provavelmente essas situações. Eu acho que esse processo seria um processo delicado, justamente porque você tem que levar em consideração o artigo 170 da Constituição, que prevê a livre concorrência. Então, eu acredito que, por exemplo, uma marca gustativa, até que ponto a gente já não sabe os gostos, né? Até que ponto isso já não está em domínio público, de certa forma, né? Mas, ao mesmo tempo, ampliaria o escopo de proteção, possibilitando o registro desse tipo marcário especificamente. E se, por exemplo, a marca tentasse via judicial? Registrar? Sem a previsão legal? Por Eu acho exemplo... que seria indeferido, justamente porque a lei veda, né? O artigo 122 da LPI é muito claro. São registráveis como marcas sinais distintivos, visualmente perceptíveis, ou seja, a gente não tem como excluir as questões que não são visualmente perceptíveis. É regra clara do artigo, e não há uma exceção a essa regra até onde eu sei. A exceção estaria numa proteção de outra forma, como o caso do trade dress, mas não pela proteção marcária em si. Sim. E a última pergunta, assim, envolvendo mais a área de moda, né? Em questão às marcas de moda, sabemos que muitas vezes pagamos pelo produto e experiência. Em uma marca não tradicional, como a olfativa, poderia agregar ainda mais o valor do produto? Com certeza, é como você bem disse, a gente não compra o produto, a gente compra experiência, né? Então, a partir do momento que você entra numa determinada loja, que tem um determinado cheiro, né? Você entra naquela ambientação, você começa, desde aquele momento, a experimentar os valores dessa marca, né? Você pode se sentir exclusivo por ter determinado objeto, porque muitas vezes os objetos de moda, né? Os vestuários, eles têm um valor econômico significativo, né? Então você já tem essa relação de diferenciação, de atributos de qualidade em relação a uma marca, e obviamente que a questão de ser possível o registro de marcas olfativas, eu acho que toda a experiência conta e agrega valor para a marca, né? Sim. Eram essas minhas perguntas, doutora Viviane. Olha que brilhante essa palestra, gostei, viu? Tinha hora que eu saía, porque eu tinha que fazer alguma coisa aqui, mas eu estou com o fone ouvindo, viu? Excelente tema, excelente. Vocês já tinham percebido que esse casamento seria bom, né? O doutor, só especificando que o doutor Vitor, ele é da Comissão de Propriedade Intelectual e a doutora Isabela é Comissão de Estudos em Direito da Moda. Muito bom esse casamento, ótimo, falando sobre marcas, patentes, excelente, que é um nicho, assim, não é novo, mas é que agora está se abrindo um pouco mais, faculdades, concursos, né? Então é bem interessante, gostei bastante. Quero saber se a doutora Rosana tem alguma pergunta, alguma consideração antes de eu finalizar.
Eu acho que a consideração que eu tenho é que a gente poderia passar a manhã inteira falando sobre esse assunto, porque é instigante, gostoso, né? né? É gostoso, ainda mais que não é do universo jurídico da maioria dos advogados, né? É um assunto muito específico. Então, tem bastante informação até cultural, né? Então, a consideração é essa. Se vocês quiserem ficar até meio-dia, 1 da tarde, fiquem à vontade que a gente vai continuar ouvindo. Até de Eu só Luiz tenho a 15. agradecer pela dedicação de vocês, pelo conhecimento que vocês demonstraram. Aí só um pedacinho a gente já pôde perceber que vocês têm propriedade no que estão falando. E então, parabéns pelo trabalho, pelo conhecimento. E da minha parte, tá tudo certo. Eu gostaria de convidar quem está assistindo para participar das nossas palestras, das nossas comissões, para agregar, trazer mais conteúdo também, né? Não só isso, não só assistindo, mas agregar conteúdo mesmo. Eu quero agradecer a doutora Priscila Koga, que é a nossa diretora de comissões, a doutora Aline Romagnoli, doutor Leonardo, doutor Marcelo Firmin, doutor Rodrigo Augusto, doutora Andrea Tartucci, que abre as portas para a gente, a doutora Rosana, né? Doutor Leonardo, acho que eu já mencionei. Excelente, excelente, muito boa. Essa semana jurídica está sendo só de aprendizado, e eu estou gostando muito, aprendendo muito, desde segunda-feira com aula de português, e vai mudando os assuntos depois sobre o processo, muito bom, viu? Só tenho a agradecer mesmo de participar, muito bom participar da nossa casa. Eu vi que a doutora Isabela fez algumas perguntas, né? Foi aberto perguntas também no chat, não houve perguntas. Então, eu posso finalizar, mas antes eu quero abrir só a palavra para a doutora Isabela, se ela quer falar alguma coisa, e o doutor Vitor. Eu quero agradecer a doutora Rosana, que desde sábado nós estamos conversando, ela esteve presente na abertura da live, hoje aqui na mesa virtual, né, da nossa exposição aqui. Quero agradecer a Viviane, que assim, ela sabe, todo dia eu a vejo, sem palavras, ela é minha pessoa, assim, no mundo, é minha parceira de sempre. E agradecer ao Dr. Vitor, porque, assim, mandei mensagem para ele não me conhecia, a gente não se conhecia fisicamente, propus para ele topou na hora, aprendi tanto com ele nas nossas conversas por WhatsApp, por reuniões. Vai virar um casamento, viu? Vai virar um casamento nessa questão de comissões aí, viu? Não, a gente já teve várias ideias na nossa reunião que a gente teve antes da apresentação para preparar. Eu tenho só que agradecê-lo, assim, aprendi muito com ele, de verdade. Provavelmente terão muitos eventos futuros entre as nossas comissões, assim. Doutor Vitor, agora... Com certeza, Isabela. Eu também gostaria de agradecer a você pelo convite de participar desse evento, agradecer a OAB mais uma vez, tanto a OAB de São Paulo quanto a OAB de Santo André, doutora Rosana, sempre presente, sempre ao meu lado desde o princípio de quando eu entrei na comissão, né, doutora? E agradecer, na verdade, a todos os participantes, né? Todos aqueles que quiseram ouvir um pouco sobre o que é marca, sobre como funciona o registro de marca aqui hoje. Espero que todos tenham compreendido. Acho que faltou passar o nosso slide com os nossos e-mails, né, doutora? Eu vou até colocar aqui rapidamente. Então, quem quiser mandar um e-mail, mandar perguntas para a gente, sinta-se à vontade, tá? Se quiser então, fazer parte das comissões, né, doutor? Exatamente. Manda um e-mail nos e-mails que estão aqui, informem a vontade de participar da comissão, as dúvidas que tem. Talvez eu não responda no mesmo dia, não responda na mesma hora, mas eu vou me prometer organizar um tempo para responder essas perguntas, tá? E é isso. Gostaria de desejar uma boa tarde a todos. Gostaria de falar mais, mas ainda tem um longo dia de trabalho pela frente, então tem muita coisa para resolver, que infelizmente não podem ser adiadas. Mas é com muito carinho que eu agradeço e desejo a todos um excelente dia, uma excelente tarde. Ok, então eu vou finalizar já aqui, tá? A 38ª subseção agradece a presença de todos os participantes, palestrantes,
pela presença nesse webinar e desejo a todos um ótimo dia e que venham mais palestras, mais assuntos interessantes. Muito obrigada a todos. Esqueci de agradecer também, tem o Dr. Ribas também, que faz parte da nossa diretoria. Um grande abraço, um grande beijo a todos os diretores. Doutora Rosana, é minha mother. I love you. Só tenho que falar isso. Isa, você é minha my person. Obrigada, doutor Victor. Muito obrigada mesmo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.